Fala galera, beleza? Recebi alguns pedidos aí para compartilhar o nosso fluxo de criação de postagem automática no WordPress. Então eu estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês, tá? Para quem não acompanhou os últimos vídeos, a gente tem aqui o nosso blog, né? E ele faz postagem todos os dias. Então tem uma postagem na data de hoje, uma postagem ontem, dia 14. Então ele mantém sempre as postagens todos os dias, né? E aí, se a gente entrar aqui em uma das postagens, a gente vê que ele vai ter o título, né? Ele já entra na categoria certa, e ele cria uma imagem e já cria também todo aqui o conteúdo, né? Então ele já vem prontinho aí, uma postagem totalmente automática. Para fazer isso, a gente usa esse fluxo aqui, inclusive esse é o fluxo que rodou hoje, às 8 da manhã, né? Então todo dia ele inicia às 8 da manhã, a gente tem umas sugestões aqui de posts, depois eu vou abrir cada um para mostrar para vocês, tá? Não adianta só compartilhar o fluxo, de repente vocês pegam, copia, cola e não funciona, né? Precisa entender aí como é que funciona para vocês adaptarem para o WordPress de vocês, para o tema de vocês e para as categorias de vocês, tá? Então ele puxa aqui umas categorias de sugestão, com base nessas categorias ele sugere um tema com a OpenAI, depois ele busca artigos sobre o tema, eu estou usando aqui a API da Exa, depois ele cria um conteúdo baseado no que ele vai receber aqui. Ele verifica se tem algum erro ou não, só para a gente evitar de gerar tudo, inclusive imagem, e depois dar algum erro, né? Então ele verifica se aqui está ok. Se tiver ok, beleza. Se não tiver ok, ele volta aqui. Perdão. Se tiver ok, beleza. Se não tiver ok, ele espera 3 minutos, né? Pode ser algum erro aqui na API da X, alguma coisa. E aí ele volta aqui o processo, sugere outra e começa tudo de novo. Então, considerando que aqui deu certo, não tem nenhum erro, aí sim ele vem para cá. Aí, com base nesse conteúdo criado, ele vai criar um título, né? O slug, né? Que é o link, né? Se vocês olharem aqui, quando a gente olha aqui, ó, ele tem um slug. O slug seria isso daqui, ó, que vem depois da barra, né? Então, esse slugzão aqui é o que ele gerou, tá vendo? E ele gera também a categoria e o resumo, né? O resumo, ele vem quando está fechado aqui, ó. Ele seria esse daqui, é o resumo, beleza? Depois de criar, aí ele vai lá, verifica qual que é a categoria, né? No nosso WordPress. Ele faz a postagem, depois de fazer a postagem, ele gera uma imagem com a OpenAI e depois ele faz o upload dessa imagem para o banco de dados lá do WordPress. Depois ele linka essa imagem com o nosso post, né? E depois ele atualiza o resumo, beleza? Esse é o passo a passo que é feito. Eu vou compartilhar o fluxo com vocês, só que tem algumas informações aí bem importantes, tá? Queria que vocês se atentassem aí para não ter problema na hora de colocar. Bom, o primeiro fluxo, o primeiro nó aqui não tem segredo, tá? Esse nó é o nó do horário, é quando que vai startar. O meu aqui está 8 da manhã, uma vez por dia. Se vocês quiserem outro período, é só alterar aqui. Eu quero a cada 2 dias, põe 2. Quero uma vez por dia, põe 1. Ah, não quero os 8 da manhã, eu quero 9, põe aqui, beleza? E aqui a gente pode mudar o intervalo de dias para minutos, horas, semanas, meses, da forma que vocês quiserem. Se deixar assim sem mexer, uma vez por dia, 8 da manhã vai rodar o fluxo. As categorias, é bem importante vocês mudarem essas categorias, tá? Por quê? Porque aqui a gente tem um blog de tecnologia. Então ele tem DevOps, UI UX, Low Code, No Code, inteligência artificial, beleza? E desenvolvimento. É importante vocês colocarem aqui as categorias de post de vocês, tá? Outra coisa interessante que é legal vocês colocarem os mesmos nomes que vocês têm no WordPress de vocês, tá? Então, quando vocês abrirem aqui o WordPress de vocês, deixa eu ver se eu estou logado aqui. Quando vocês abrirem o WordPress de vocês, vocês vão ter aqui na parte de posts as categorias, tá? E aqui a gente tem essas categorias. Se vocês clicarem aqui em edição rápida, vocês vão ver que eles têm o slug, desenvolvimento, ó, inteligência traço artificial, no code, no traço code, beleza? UX, traço UI. E aí, essas categorias que a gente precisa colocar aqui, tá?
Opa, deixa eu fechar isso aqui, senão eu vou ficar me confundindo. Que a gente tem que colocar aqui. Tentem colocar do jeito que está lá para depois conseguir achar a categoria certinha, beleza? Então, coloca aqui as categorias de post, você já tem esse nó aqui configurado. Depois vem a parte de sugerir o tema. Aqui na parte de sugerir o tema, basicamente o que vocês precisam fazer é o seguinte: configurar a credencial da OpenAI de vocês, tá? Então, quando vocês pegarem aqui, ele vai estar só a opção de Create New Credential. Vocês vão clicar, vai pedir uma API Key. Onde que eu consigo essa API Key? Vocês vão lá na plataforma OpenAI, entra nesse site aqui, vou abrir aqui a guia anônima para vocês verem como é que vai abrir. Vai cair nessa telinha. Se vocês já tiverem cadastro, faz login. Se não tiver cadastro, põe para se cadastrar, beleza? Aqui não é a mesma conta. É a mesma conta do ChatGPT, mas se vocês tiverem o ChatGPT Premium, não vale, tá? A API é um outro serviço deles. Quando vocês caírem na parte aqui do plataforma OpenAI, vocês vão ter a parte aqui de API Keys, tá? E aí nessa API Keys aqui, vocês podem vir aqui, criar uma nova Secret Key, vocês colocam um nome aqui, né? N8N teste vídeo, tá? E vocês escolhem um projeto aqui e dá um Create Secret Key. Criou essa Secret Key, aí sim vocês pegam essa Secret Key e joga aqui na API Key, beleza? Só colocando esses dados aqui, se você der um save, já vai aparecer verdinho. Beleza? Apareceu verdinho é porque a API Key está ok. Vou apagar essa API Key aqui e a gente não vai usar. Beleza. Na parte da OpenAI, é um serviço pago, a parte de API, tá? Como é que funciona? Se vocês só gerarem a API Key e não fizerem uma recarga, vamos dizer assim, ela provavelmente vai dar erro, tá? Então vocês vão vir aqui em Billing. E aí, tá vendo que o meu crédito aqui tá 1,68 dólares? Vocês precisam colocar pelo menos o valor mínimo, que é de 5 dólares, tá? Mas dura muito. Quando eu gravei o vídeo, eu já fiz teste com vários sites, várias gerações, e eu tinha colocado 5 dólares. A gente ainda tem 1,68. Então é muito baratinho mesmo, tá? Então vocês entram aqui em Billing, recarrega com 5 dólares, tendo a API Key já vai funcionar. Beleza? Bom, beleza. Aí já vai aparecer aqui, né, a credencial da OpenAI. Vocês podem definir um nome para ela, tá? Para ficar mais fácil aqui de vocês identificarem qual é qual. Vou apagar essa 2 aqui, senão depois confunde tudo. E aí ela vai aparecer aqui, beleza? Outra coisa que é importante vocês fazerem é o seguinte, ó. Sugere tópicos para um blog de tecnologia. Aqui não necessariamente vai ser de tecnologia, tá? Então, coloquem aqui qual que é o conteúdo do blog de vocês para ele gerar um conteúdo mais assertivo, beleza? A gente já tem as categorias sugeridas lá, né? Mas é importante também colocar aqui, beleza? E se vocês quiserem dar uma mexida aqui no prompt, mexer alguma coisa, adicionar, dá para ir testando para ver como é que ele vai gerando também, tá? Pode ser que de repente algum outro ramo aí não encaixe legal, tenha que colocar alguma informação mais relevante, beleza? Aqui é basicamente isso. Depois ele vem aqui para a parte da Hexa, tá? Aqui a gente usa a API da Hexa, ele já vai estar configurado certinho, não precisa mexer na URL. O que vai precisar mexer é só aqui na XAPI, tá? Vai precisar colocar a API Key de vocês. Como é que funciona a Hexa? Vocês vão entrar aqui no hexa.ai. Aí a gente tem a parte do teste, né? Então vocês colocam aqui, try API for free. O meu já vai entrar porque eu já tenho, né? O cadastro, mas vai cair numa tela de cadastro para vocês fazerem aí, tá? Fez o cadastro, vocês conseguem já vir também aqui em API Keys, tá? Coloca Create Key, coloca aqui uma key name, né? E cria a chave. Criou a chave, é só voltar aqui e colocar aqui que já vai dar certo, beleza? A parte da Hexa aí, eu não sei como é que vai estar quando vocês verem esse vídeo, tá? Mas hoje a Hexa está dando 20 dólares de teste. Eu não fiz nenhuma recarga aqui e ele me gerou 20 dólares para eu utilizar. E com todas as postagens que a gente já fez aqui no blog, ainda assim ele não consumiu nem $1, né? Então
Pelo jeito vai durar bastante aqui, mas depende aí da época que vocês pegarem. Não sei se vai estar ainda com essa promoção dos $20, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, que a gente já fez, ó, 16, 15, 14, olha o tanto de postagem que a gente já fez, tá? E fora o outro site que a gente tem, né, o outro blog, e fora os testes que a gente fez. Não consumiu nenhum dólar, beleza? Bom, show de bola. Aí, continuando aqui, preencheu a API Key aqui da Exa. Agora a gente tem a parte de criar conteúdo, tá? Caraca, apertei errado. Aqui na parte de criar conteúdo é a mesma coisa. A gente vai colocar a mesma conta da OpenAI, tá? Uma vez que vocês configuraram aqui, provavelmente aqui ela já vai funcionar, tá bom? Provavelmente aqui ela já vai dar certo. Aqui deu erro porque eu não tinha configurado a API Key, tá? Não era nem para ter apertado o play. Então aqui vocês já configuraram a API Key aqui da OpenAI. Aqui na parte de criar conteúdo, provavelmente ela já vai puxar certinho aqui, tá bom? Aqui não precisa mexer nada, aqui já vai estar certinho. Se vocês quiserem mexer alguma coisa, ver se ele gera alguma coisa mais no padrão que vocês querem, fique à vontade, tá? Mas aqui ele já está pronto para gerar o texto aqui normal, o conteúdo, beleza? Parte do erro não precisa mexer. Esse nozinho aqui vocês só vão mexer se realmente quiser mudar o tempo, tá? Ah, não quero esperar 3 minutos, é muito, ou quero esperar mais. Só vir aqui no tempo, muda aqui de 3 para quanto vocês querem, beleza? Aqui na parte de criar conteúdo Slug, categoria e resumo, também vai aparecer aqui a conta da OpenAI de vocês, beleza? E aí, aqui já está tudo preenchidinho também, tá bom? Não precisa mexer em nada. Aqui é importante manter esse padrão, por quê? Porque aqui eu coloquei para ele retornar formatado nessa estrutura, tá? Então ele vai retornar o título, o slug, a categoria, já naquelas que a gente definiu, e o resumo, beleza? Bom, continuando aqui, ele depois vai começar, aqui ele já criou todo o conteúdo que precisa, né, até essa parte aqui. Agora ele vai verificar qual que é a categoria que foi gerada aqui, lá no nosso WordPress, beleza? Então aqui começa a parte de configuração do WordPress, show? Aqui onde está site URL, vocês precisam colocar o URL do site de vocês, tá bom? Então se eu fosse, por exemplo, colocar o meu aqui, eu ia pegar essa URL aqui, e ia colocar aqui no site URL. Beleza? Se vocês copiarem sem o HTTPS, pode só colar aqui. Se vocês copiaram com o HTTPS, não cola, porque senão vai ficar duplicado aqui. Beleza? Bom, é só isso que precisa aqui. E aí, aqui embaixo, a gente tem a parte das credenciais, né? Então, quando vocês entrarem aqui na parte de credenciais, vai estar credenciais pré-definidas, beleza? Se aqui já tiver selecionado o WordPress, show de bola. Se não tiver selecionado, é só colocar aqui o WordPress, tá? Ele vai entrar aqui. E aí aqui vocês conseguem escolher uma conta, uma credencial do WordPress, tá? Para a credencial do WordPress, vocês vão usar os mesmos dados que vocês usam para acessar o blog do WordPress de vocês, tá? Então, se eu der um sair aqui, ó, sempre que eu entro aqui, eu tenho o meu usuário e eu tenho a minha senha, certo? Além da minha URL. Então, a gente vai ter que vir aqui, colocar o nosso usuário, a nossa senha e a nossa URL, beleza? Só dar um save aqui, ele vai aparecer verdinho também que já foi conectado. Show de bola? Deixa eu ver se eu não criei nada. Olha, vai aparecer igual esse meu aqui, beleza? Aqui eu já coloquei o meu username, criei um username só para isso, né? Para não ficar usando o meu admin. Criei aqui uma senha para ele e criei aqui e coloquei aqui a minha URL. Aí dando certo, ele já aparece verdinho aqui para vocês, beleza? Bom, então aqui é só isso que precisa, tá? É colocar o URL de vocês aqui e colocar os dados aqui de acesso do WordPress de vocês, beleza? Aqui a gente tem a parte de postar no WordPress. Aqui existe um nó próprio para isso, tá? Então, por isso que eu não utilizei um HTTP request. Então, a gente vem aqui. Aqui é só colocar a conta de vocês. Se vocês criaram a conta aqui, nessa parte aqui do credenciais, provavelmente ela já vai aparecer aqui também, tá? Mas caso ela não apareça, é a mesma coisa. Coloca o username, coloca o password, coloca a URL,
dá um testar, se ficar verdinho, beleza. Tá? Essa parte aqui não precisa mudar nada, tá? É só realmente colocar aqui a conta de vocês, que é o que faz a postagem no WordPress. Se vocês quiserem fazer esse teste aqui, até aqui pausando, vocês podem ir fazendo um por um, tá? Então a gente pode testar o primeiro, a gente pode testar o segundo, depois a gente pode testar o próximo, beleza? Então aqui, ó, ele vai fazendo, ó. Aqui, ó, eu peguei ó, as categorias e aí eu pedi para ele sugerir um tema. Ó, ele sugeriu, ó, como o no-code está transformando a criação de aplicativos em 2025, beleza? Aí aqui vocês podem testar também. Eu não vou testar porque está sem a API Key aqui, ele vai dar erro, né? Mas colocou a API Key, pode testar. Pode testar criar um conteúdo aqui, pode testar para ver se tem erro, beleza. Vai chegar aqui, pode criar o título Slug categoria resumo, beleza. Pode testar aqui também, puxar o ID da categoria e pode testar aqui, postar no WordPress. Se der certo até aqui, show de bola, já está funcionando 90% do que vocês precisam, tá bom? Só que aí vocês vão ter uma postagem lá sem imagem e sem resumo ainda, né? Na verdade, ele até vai ter um resumo, mas vai ser uma parte do texto, tá? Deu certo até aqui? Show de bola. Vamos para a próxima parte aqui, tá? Então agora a gente vai fazer a parte de geração de imagem. Aqui, a única coisa que vocês precisam fazer é colocar aqui a credencial da OpenAI, que provavelmente já vai estar aqui, porque vocês já criaram nessas 3 ocasiões aqui, beleza? Então é só colocar aqui a credencial da OpenAI de vocês. Aqui não precisa mexer em nada. Aqui na parte do modelo, vai depender do que vocês procuram e do custo que vocês querem ter, tá? Eu estou usando o DALL-E 3, mas pode ser que quando vocês estão vendo o vídeo aí tenha alguma outra melhor ou não. Pode ser que o GPT já colocou o Veo 3, não sei, tá? Mas vocês podem testar com outras aí, tá? E basicamente aqui no script a gente coloca, né? Que é para gerar uma imagem do blog com o seguinte título, né? Com o seguinte tema, ele já puxa ali do nó anterior. E aí eu coloquei aqui, tá? Umas recomendações para ele, mas aí vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Pode dar um prompt melhor aí para ele gerar de repente uma imagem melhor para vocês, beleza? Vale testar nessa parte aqui. Bom, beleza. Aí aqui a gente tem a parte do upload da imagem, né? Então, uma vez que a gente já tem a imagem gerada, a gente tem que mandar ela para o WordPress. Então, a gente coloca novamente aqui o URL do WordPress de vocês e aqui as credenciais que vocês já colocaram nesse nozinho aqui e que provavelmente já vai estar aparecendo aqui também, tá? Então, colocou aqui a URL, colocou aqui a credencial do WordPress, ele já vai fazer o upload dessa imagem lá para vocês, beleza? Bom, fez o upload, chegou lá no WordPress, o WordPress não sabe o que é aquela imagem, né? De qual post pertence, se é de um produto, se não é. Então aqui a gente faz o link da imagem, tá? Então nesse nozinho aqui, vocês também colocam aqui a URL, beleza? Também seleciona aqui a conta do WordPress, beleza? E o que ele vai fazer, basicamente, é pegar a imagem, né? E vai atrelar com o post que vocês criaram aqui, lá no posta no WordPress, tá? Então ele vai pegar o ID aqui do post, ele vai pegar o ID da imagem e vai linkar os dois aqui, beleza? E aí, por último, que nem precisaria estar aqui, mas é mais para deixar bonitinho realmente, é a parte do resumo, tá? Então ele pega lá o ID da postagem que vocês fizeram, coloquem aqui a URL também, beleza? Seleciona aqui também a credencial e ele vai gerar o excerpt, né? Que seria o resumo. Então ele vai pegar o resumo lá que o nó do GPT criou, né? Que criou aqui, e ele vai trazer e vai atualizar esse resumo aqui no WordPress. Beleza? Eu vou compartilhar o fluxo aí com vocês. Quando vocês forem pegar ele, basicamente vocês vão entrar aqui no N8N, coloca criar um novo workflow, clica aqui nos 3 pontinhos, download não, né? Coloca import from file, e aí vocês vão aqui onde está baixado, tá? Onde baixou, é só clicar em abrir, que aí ele já vai abrir o fluxo aqui. Só vai alterando aqui os nozinhos que precisa
testa eles, seja um por um, ou seja, executando o workflow para testar todos. Depois que funcionar, só precisa lembrar do seguinte, tá? Precisa habilitar. Se não habilitar, ele não vai rodar todo dia às 8 horas da manhã, só vai rodar quando vocês executarem o workflow, beleza? É que eu não vou conseguir colocar, porque como está sem as credenciais, ele vai dar erro, tá? Mas o que vocês vão configurar vai dar certinho, beleza? Só para finalizar, não ficar muito longo, mas também para vocês verem ele em ação, só para a gente ver como é que ele funciona no dia a dia, tá? Eu vou desativar ele aqui, tá? Que ele ia rodar agora a próxima vez, 8 da manhã. Então, só para vocês verem como funciona, tá? Vou dando play um por um aqui, como se fosse vocês testando, colocando um a um. Ele rodou, verdinho, beleza. Vamos ver as categorias, beleza. Ele tem aqui as 6 categorias, show. Vamos clicar aqui no sugerir tema, beleza. Vamos ver qual o tema que ele sugeriu. Os caminhos de GIFOps para 2025, show de bola. Passou para cá, vamos ver se a API da Exa está funcionando. Beleza, ó, certinho aqui, tá vendo? Ele já achou aqui ó, um resultado, 2 resultados, 3 resultados, beleza? Aí a gente põe aqui para criar o conteúdo. Esse é o que demora um pouquinho mais, além de gerar imagem, tá? Show de bola. Vamos dar uma olhadinha que ele fez. Aqui vai estar em JSON, né? Mas ele já gerou, ó. Não era inteligência artificial, ó, gerou um conteúdo aqui pra gente. Beleza? A gente vai verificar se tem algum erro. Beleza, não tem nenhum erro. Veio para cá. Se tivesse erro, ia para cá. Vamos colocar aqui para gerar um título, slug, categoria e resumo. Beleza, já gerou ó, título. Tá? O slug, que vai ser o nosso link lá do nosso blog. A categoria, que ele já puxou com uma das categorias que eu tenho lá, tá? E um resumo aqui também, beleza? Aqui ele vai puxar agora o ID da categoria, já localizou lá no WordPress, ele já viu que tem essa categoria chamada DevOps, que o nome é esse e o slug é esse. E ele já vem o ID da categoria também, tá? Que é o que a gente utiliza para não ter erro, porque se a gente puxa pelo nome, às vezes pode errar, tá? Beleza, aí ele vai postar aqui no WordPress, show de bola, ele já aparece aqui como postado, né? Então, se a gente entrar aqui no nosso WordPress, vier aqui em blog, eu já tenho a postagem aqui, beleza? Só que ó, ele ainda não tem o resumo, né? E ele não tem ainda a imagem. Então a gente vai vir aqui no próximo nó, vamos colocar aqui para gerar a imagem. Essa é uma das que demora um pouquinho mais, junto com criar conteúdo. Eu tinha deixado aqui, ó, 1,68. Vamos rodar esse fluxo inteiro, depois eu vou atualizar essa página só para vocês verem, tá? E aqui estava 19,28. Aqui ele deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Não sei se eu mandei credencial, vamos tentar de novo. OpenAI também está com muita demanda de imagem, né? Acho que é muita gente criando aí Studio Ghibli e tudo mais. Então, em alguns momentos ela pode dar uma falhadinha, tá? Beleza, agora foi. Então já está aqui. Se a gente clicar aqui em View, ele já apareceu a imagenzinha aqui para a gente. Beleza? Agora que a gente tem a imagem, a gente vai fazer o upload da imagem. Show de bola. Vamos ver se deu certo. Vamos entrar aqui, ó. Vamos vir aqui em mídia, biblioteca. A imagem já está aqui, ó. Tá vendo? Já subiu. Beleza? Só que ela ainda não foi lá para o nosso post. Porque não está atrelado ainda àquela postagem. Show? Então a gente vai executar o próximo nó aqui, que é o link à imagem.
Beleza, agora sim, tá? Ele já linkou. Então, agora, se a gente atualizar aqui, a imagem já vai estar linkada aqui. Beleza. E aí agora faltou só a parte aqui da descrição, né? Para ficar mais bonitinho aqui. Porque, na verdade, o que ele faz é que ele puxa uma parte do texto lá de vocês, tá? E joga aqui como uma descrição. Então, a gente vai clicar aqui e vai pôr para atualizar o resumo. Ele vai pegar exatamente o resumo que foi gerado aqui, tá? Ó, ele vai pegar esse resumo aqui e vai jogar lá. Vou dar um atualizar aqui. Beleza, atualizar o resumo. Vamos dar uma atualizada aqui. Feito. Resuminho bonitinho. Beleza? Galerinha, a única coisa que eu não consigo acertar 100% ainda, se vocês conseguirem aí, deixa até na descrição, é essa questão aqui. Eu já coloquei em vários nós falando para tirar, tentei usar regex, coloquei tudo mais, mas cara, ele coloca. Simplesmente ele coloca esse HTMLzinho aqui e lá no final ele coloca essas aspinhas aqui também, tá? Mas vamos tentando tirar isso daí. Eu até coloquei aqui na parte do criar conteúdo, né? Para ele não gerar. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Ó, responda somente conteúdo HTML puro, sem nenhum caractere extra no início ou no fim. Não sei se de repente é porque está com esse daqui aqui. Vou tentar tirar. Mas enfim, se vocês conseguirem depois resolver isso daí, vocês deixem aí na descrição, mas é detalhe, beleza? E é isso aí. Vamos fazer aquele testezinho do valor, né? Ó, tava 1,68, a gente gerou, vamos ver como que mudou aqui. Ó, 1,60, gastou 8 centavos. Isso porque deu um erro ali, pode ser que de repente tenha consumido também, tá? Mas é muito barato, galera. Muito barato mesmo. Se vocês fossem ter uma pessoa para fazer essas postagens aí todos os dias, ia ficar muito caro. Claro que não com a mesma qualidade, né? E aqui estava 19,27, vamos ver se atualizou. Ganhei 20 dólares, né? Nem gastou nada. Beleza? Então, assim, é uma postagem muito barata, galera. Muito barata mesmo. Vou até fazer uma outra aqui para fazer um teste, para vocês verem como que vai rapidinho. Dá um trabalhinho pela primeira vez aí para vocês configurarem, tá? Colocar as credenciais, criar API na OpenAI, criar API lá na Hexa, fazer essa recarguinha, mas é algo que vocês vão ter um blog aí 100% automatizado com postagem todos os dias aí, tá? E aí dá para ir ajustando aí conforme o conteúdo de vocês, deixando ele mais técnico, deixando mais engraçado, deixando mais, enfim, tá? Dá para ir deixando com a cara de vocês aí. O segredo são os prompts, tá? Principalmente aqui na parte do criar o conteúdo, passar um prompt bem bacana para ele saber exatamente o que é para fazer, tá? Tem um exemplo que eu coloquei aqui, por exemplo, no nosso caso, né, a gente gosta de deixar sempre uma pergunta no final, né? Então eu coloquei aqui para ele, ó, deixe sempre uma pergunta sobre o assunto no final do texto para engajar os leitores a postarem um comentário. Então vocês deem prompt legal aqui, tá? Para falar exatamente o que vocês querem que seja criado, beleza? Deixa eu ver o que ele criou aqui. Evolução do Vibe Coding como IA está remodelando. Vamos ver? Vamos voltar aqui. Olha que belezinha. Ó. Criou a imagem, criou aqui, já colocou a categoria, já colocou aqui o resumo. Entramos. Ele não gerou agora o HTML, hein? Eu vou até compartilhar agora esse novo que eu coloquei ali, tirando aquele HTML com aspas duplas. E vocês testam aí para ver se vai dar certo. Aqui embaixo também terminou certinho. Acho que deu, hein? Acho que deu bacana. Beleza, galerinha? Tamo junto? Galerinha, esse conteúdo aí compartilhando de graça com vocês, sem custo nenhum, realmente para ajudar vocês, tá? Seja para revender, seja para colocar no blog de vocês e vocês conseguirem ganhar uma graninha extra aí. E a única coisa que a gente pede aí é que se ajuda vocês de alguma forma, não deixa de curtir o canal, não deixa de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário aí se deu certo, para a gente estar sempre
deixando esse tipo de conteúdo aí para vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima e é isso aí.